Olá, pessoal, vamos então para mais uma resolução de exercícios sobre os nossos segmentos proporcionais. Questão 11. Certo losango tem uma diagonal medindo 45 centímetros e a outra diagonal é menor, medindo 36. Qual fração irredutível indicará a razão entre a medida da diagonal menor e a da diagonal maior nesta ordem? Então, pessoal, parece simples, mas nós temos que tomar cuidado com essa questão da ordem que ele está falando. Então, ele quer da menor para maior. Então, a nossa fração é a diagonal menor, que eu representei por D minúsculo, pela diagonal maior. Então, a menor é 36 e a maior é 45. Mas ele quer a fração irredutível, ou seja, precisamos simplificá-la. Dividir por um valor que seja divisor de 36 e de 45. Esse valor é o 9, então 36 dividido por 9, 4, e 45 dividido por 9, 5. Logo, a razão entre a medida da diagonal menor para maior na forma irredutível é 4/5. Questão 12. Em certa gráfica, um cliente encomendou um tipo de cartão feito de papel na forma retangular. O comprimento desse retângulo deve ser de 80 milímetros. E a razão entre essa medida e a medida da largura, nessa ordem, é de 5/2. Qual deve ser a largura do cartão? Então, vamos lá. A razão entre essa medida, ou seja, do comprimento, e a da largura. Comprimento primeiro, largura depois. Então, comprimento sobre largura é 5/2. Então, olha só, escrevi a razão com as letrinhas primeiro para a gente conseguir compreender o que está fazendo, ok? Então, a razão entre comprimento e largura é igual a 5/2. Mas nós conhecemos o comprimento é 80. Então, no lugar do C, eu coloco 80. Feito isso, agora percebam que nós temos duas razões proporcionais, a gente multiplica cruzado. L vezes 5 é 5L e 80 vezes 2 é 120. Pego esse 5 que está multiplicando e passo dividindo. 160 dividido por 5 dá 32. Então, a largura do cartão deve ser de 32 milímetros. Questão 13. Os segmentos AB, CD, EF e GH são nessa ordem proporcionais. Sabendo disso e com base nas medidas indicadas, determine o valor numérico da medida X. Então, olha só. Nessa ordem, eles são proporcionais. Então, eu vou dizer que AB está para CD, da mesma forma que o EF está para o GH, ok? Na ordem, AB sobre CD, na outra fração, EF sobre GH. Agora, eu vou substituir pelos valores da figura. AB mede 1, CD mede X. EF mede X também e GH mede 4. Multiplicando o cruzado, X vezes X é X ao quadrado e 1 vezes 4 é 4. Então, agora, para tirar esse quadrado do x, eu passo como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 4. Logo, x mede 2 centímetros. Questão 14. Qual deve ser a razão entre as medidas de dois lados quaisquer de um mesmo losango? Pessoal, vamos lá. Definição de losango. Essa figura geométrica, a definição dela é a de que possui todos os lados iguais. Então, se eu fizer a razão entre os lados, eu terei uma razão entre dois números iguais. Logo, essa razão será sempre 1, porque quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1. Questão 15. Nos retângulos ABCD e EFGH a seguir, as medidas dos lados do retângulo ABCD são proporcionais às medidas dos lados correspondentes do retângulo EFGH. Nessas condições, determine a medida do segmento EH. Então, eu vou olhar para o primeiro retângulo e escrever a razão dele. Eu escolhi escrever 5/12, ok? Do menor para o maior. Não tem problema se vocês escrevessem numa ordem diferente. Então, eu coloquei que 5 está para 12 em relação ao retângulo azul. Quando eu for fazer a fração do retângulo verde, eu tenho que seguir a mesma ordem, do menor para o maior. Então, o menor lado é o 6 e o maior é o x. Então, 5 está para 12, da mesma forma que 6 está para x, na mesma ordem. Feito isso, agora eu multiplico o cruzado. 5 vezes x é 5x e 6 vezes 12 é 72.
Passo 5 dividindo, e 72 dividido por 5 é 14,4 centímetros. Questão 16, da Avaliação Nacional do Sistema COC. Um arquiteto está desenvolvendo o projeto de um galpão. De acordo com as proporções entre as medidas dos lados, o terreno deverá ser retangular, com uma razão de 4/7 entre as medidas da largura e comprimento. Pessoal, se atentem a essa ordem. A razão é entre largura e comprimento. Largura em cima, comprimento embaixo. Se o menor lado dele deve medir 56, qual é a medida do maior? Então, olha só. A razão entre largura e comprimento, ou seja, L para C, é igual a 4/7. Aí ele me disse que o menor lado deve medir 56. Porém, ele não disse se esse lado é largura ou é comprimento, tá? Mas, como ele disse que é o menor, então o 56 ele terá que ficar na parte de cima da fração. Ele será a largura. Por quê? Porque na fração 4/7, o número menor é o 4, ele está em cima. Logo, se o 56 é o menor, ele deve estar em cima da fração também. Então, no lugar do L, eu vou pôr o 56. E agora o mesmo processo. Multiplicamos cruzado. 4 vezes C, 4C. 56 vezes 7 é 392. Passo 4 dividindo. Então, o meu C vale 98 metros. E a alternativa correta é a alternativa D.